Então, galera, a aula de hoje é sobre relação binária. Cara, primeiro a gente vai fazer uma revisão do produto cartesiano. Essa aula, galera, já está lá no canal para quem quiser uma coisa mais aprofundada. Aqui eu vou fazer bem resumido. Ó. Vamos pegar um conjunto A e um conjunto B. E vamos criar o conjunto A cartesiano B. Basta a gente ligar os elementos de A com os elementos de B. Ó. O 0 com o 0, 0 com o 2, 0 com o 4. Aí a gente cria os pares ordenados. 0, 0, 0, 2, 0, 4. Lá do nosso plano cartesiano. A mesma coisa com o 1. 1 e 0, 1 e 2, 1 e 4. Cá está. Fechou? E a mesma coisa com o 2. 2, 0, 2, 2, 2 e 4. Estão aqui. Ó. Fechou? Bem, isso é A cartesiano B. É o produto cartesiano de A para B. Fechou? Ou seja, o que é um produto cartesiano de A para B? Nada mais é do que todos os pares ordenados, x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. O que ele quer dizer com isso? Que x vai em A, vem na frente. Ó. Ou seja, os elementos de A vêm na frente e os elementos de B vêm depois. Certo? Primeiro, né? Não na frente. Primeiro e depois segundo. Fechou? Galera, dito isso, a gente vai entender o que é uma relação binária. Né? Vamos pegar um exemplo. Eu quero uma relação A para B. E vou estabelecer uma lei de formação, uma regra para a relação de A para B. Senão a gente vai pegar todo mundo, né? Vamos estabelecer uma regra, né? Uma restrição. Eu quero que essa relação seja, abre chave, todos os pares ordenados x, y pertencentes ao A cartesiano B. Ou seja, é tudo que está aqui. Ó. No entanto, ou seja, o tal que, y tem que ser igual a 4x. Ou seja, o cara que está aqui em y nada mais é do que 4 vezes quem está aqui. Ó. Ou seja, pegando uma tabelinha aqui ó, e o nosso diagrama, se eu pegar a relação y igual a 4x, pegar o 0 e colocar no lugar do x da relação, o y vai ser 4 vezes 0, que é 0. Pronto. Quando x for 0, y é 4 vezes 0, que é 0. A mesma coisa com o 1. Y, então, vai ser 4 vezes o x, que é 1. E 4 vezes 1 é 4. Ou seja, quando x for 1, y é 4 vezes 1, que é 4. Nessa situação aqui, ó, quando a gente usar o 2, y vai ser 4 vezes o x, que é 2. Então, 4 vezes 2 é 8. Ou seja, quando x for 2, y é 4 vezes 2, que não encontra o correspondente em B. Lá vai um spoiler. Isso é uma relação, mas não é uma função. Para ser uma função, um dos requisitos é que todos os elementos de A tenham apenas um único correspondente em B. Esse não tem correspondente. Ó. Portanto, isso não é uma função. É só uma relação de A para B. A nossa relação, galera, então, consiste nos pares ordenados 0, 0, 1 e 4. Lá vem a propriedade. Propriedade não, o conceito. R é relação binária de A e B, se e somente se R estiver contido em A cartesiano B. O que isso quer dizer, galera? Que a relação tem que ter elementos que também sejam pertencentes a A cartesiano B. Vamos ver se confere. Ó. Um elemento aqui é o 0, 0. E o elemento aqui é 0, 0. Tem ó, 1 e 4. E aqui está 1 e 4. Ou seja, R está contido em A cartesiano B. Por isso, R é uma relação de A para B. Fechou? Em resumo, galera, o que é uma relação? É uma lei de formação que relaciona os elementos de A aos elementos de B. Prontinho, só isso. Isso é uma relação. As propriedades, galera. A primeira, existe uma relação que é vazia. Com certeza, né? Isso quer dizer o quê, galera? Lá de teoria dos conjuntos, cuja aula também está lá no nosso canal, em teoria dos conjuntos, né, nós sabemos que o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Portanto, o vazio é um subconjunto de A cartesiano B. A outra também vem lá de teoria dos conjuntos. Ó. Existe uma relação que é o próprio cartesiano, próprio A cartesiano B. Com certeza, né? Porque todo conjunto é subconjunto de si próprio. Então, o A cartesiano B é uma relação, ou seja, um subconjunto de A cartesiano B. Ó, a última propriedade, né, diz que o número de elementos, o número de relações de A para B que a gente pode criar é sempre 2 elevado ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. O que é isso? O que isso quer dizer? Bem fácil, galera. A quantidade de relações desse tipo aqui, ó,
de conjuntos, né, o que tu pode criar, que estão contidos na relação AB, nada mais é do que 2 elevado ao número de elementos de A vezes B. Isso vem lá de teoria dos conjuntos. Ó. O número de partes é sempre 2 elevado ao número de elementos. Então, o número de partes, ou subconjuntos que a gente pode criar, que nesse caso é o número de relações, nada mais é do que 2 elevado ao número de elementos da relação. Mas como é que eu sei que isso aqui é o número de elementos da relação? Da relação não, de A cartesiano B. Bem fácil. Número de elementos de A, 3. Número de elementos de B, 3. 3 vezes 3, 9 elementos. Então a quantidade de relações que a gente pode formar é 2 elevado a 9. Sacaram a lógica? Qualquer dúvida, a gente dá uma olhadinha na aula de teoria dos conjuntos. Então, galera, vamos determinar o que é o domínio, o contradomínio e a imagem de uma relação. Bem facinho também. Vamos pegar aqui, ó, o nosso conjunto A e nosso conjunto B, e vamos primeiro definir quem é o A. Como a flecha parte de A, ele é nosso conjunto de partida. E como a flecha chega em B, ele é nosso conjunto de chegada. O domínio da relação nada mais é do que os elementos que tu usou para ligar com o B. Aqui vem outro spoiler sobre função, né, galera? Para ser função, um dos quesitos, né, é que todos os elementos do conjunto de partida sejam, né, utilizados, ou seja, o domínio tem que ser o conjunto de partida. Domínio de R, então, vai ser o 0 e o 1. O contradomínio é o conjunto de chegada. Não tem segredo, o contradomínio é o conjunto de chegada. E esses caras que receberam a flechinha aqui, ó, o 0 e o 4, nada mais é do que a nossa imagem da relação. Ou seja, a nossa imagem é 0 e o 4. Sacaram a lógica? Domínio, os caras que mandam a flecha. Contradomínio é onde está a imagem. Fechou, galera? Qualquer dúvida, deixa ali nos comentários pra gente. O que é uma relação inversa, galera? Pô, é bem facinho, ó. Para encerrar nosso assunto, cara, tu tens o conjunto, né, A, B, estabelecido uma relação de A para B, ou seja, a flecha vai de A para B. A relação inversa, a flecha só vai de B para A. É bem simplesinho. Isso mostra, né, na notação R elevado a menos 1, ou seja, a relação inversa, que a gente só precisa trocar a ordem da coordenada. Só que aqui não muda porque 0 e 0 é a mesma coisa, né, galera? Então notem que aqui quando a relação está normal é 1 e 4. Aqui, ó, ela vai para 4 e 1. Isso é a nossa relação inversa. Fechou, galera? Qualquer dúvida, deixa ali nos comentários que a gente esclarece. Então, a relação inversa nada mais é do que, ao invés de usar o xy, a gente usa o yx, que pertence a b vezes a. Tal que o x e y, né, galera, que é a relação normal, pertence à relação normal. Isso quer dizer exatamente o que a gente acabou de explicar. A relação normal é 0, 0, 1 e 4. Quando a gente inverter, a gente vai ficar com 0, 0, 4 e 1. Y veio na frente, ó. Sacaram a lógica? Em resumo, basta trocar de A para B, trocar A, B por B, A. Fechou? Queridos, espero ter ajudado, certo? Qualquer dúvida, deixa ali nos comentários. Gostou? Dá um likezinho aí pra gente, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. Ajuda a gente a ficar no ar, galera. Aproveita e segue o nosso Instagram também. Um abraço.